Valeu. Boa noite para todos aí. Agradecer o Thiago aí, um pastorzão, amigo. De verdade, foi igual ali, aconteceu com Maria e Isabel, né? Quando encontrou ali, as crianças mexendo no ventre. Foi a mesma coisa, né? Quando você pode até ser filhos de mães diferentes, né? Porque a mulher representa a igreja, né? Mas se é do mesmo pai, cara, e se encontra e carrega um propósito para a mesma estação, para a mesma geração, não tem jeito, mexe dentro. E foi assim que aconteceu. A gente também já foi a primeira vista aí, nós amamos aí o Thiago e a Letícia e estamos muito felizes de conseguir ter esse tempo aqui junto com vocês. E durante a semana também vamos estar aí juntos, tá? Então, também nós estamos aqui, talvez, né, nesse ambiente aqui mesmo do quarto, porque a Elisa acabou tendo uma torção no pé, por isso que a gente está aqui, ficou um pouco mais cômodo para ela. Tá? Então, vou passar para ela. Tudo bem? Boa noite para vocês. Sou Elisa Matos, né, esposa desse excelentíssimo aqui. E aí eu peço para vocês essa desculpa, mesmo da gente não conseguir organizar melhor, porque meu pé tem que ficar aqui, né, de molho aqui, não posso colocar ele no chão. Mas para a gente é uma grande honra a gente estar aqui. Na realidade, a gente quer conversar sobre algo, a gente ainda está... Temos dois temas aqui que a gente gostaria de entrar um pouquinho, quem sabe a gente misture um pouquinho deles, mas fale. Eu tenho a tendência de falar um pouco mais, então hoje eu prometo, pastor Thiago, que eu vou tentar não falar tanto, né? Que eu gosto de falar. Então, assim, como a gente está lidando com o pessoal que é da adoração, que é da arte, que cuida tão bem, né, dessa parte que é tão importante, a gente é pastor de uma igreja local, mas nós éramos uma banda, né? Sim. Antes de nos tornarmos, acho que isso é legal de dizer, porque antes de nós sermos pastores De uma igreja local, nós éramos uma banda, onde nós saíamos para ministrar em muitos ministérios que nos chamavam. Me lembro que no último ano da gente mesmo, antes de definir mesmo o pastoreio local, foi que a gente ficou 6 meses só ministrando, só voltava os domingos para a nossa igreja, sempre tendo agenda aqui em Santa Catarina, né? Até fora de Santa Catarina, fomos a São Paulo também. E é São Paulo, né? Que Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, e a gente ficava, assim, realmente servindo as igrejas através da adoração, através né? A gente levava uma equipe, dentro dessa equipe tinha pessoal que era da intercessão, tinha também meninas que dançavam, a gente tinha esse pessoal também servindo junto. E até que o Senhor nos chamou para permanecer, destacar mesmo, né? Firmar raízes e permanecer como pastores da igreja local. Então, a gente, querendo ou não, tocou muitos anos da nossa vida nessa área, a área musical, essa área, né? E, na realidade, até hoje, né? Até hoje, se você sentar com o Fabiano, você vai ver que a questão da mídia, da comunicação ali da igreja, ele ainda toca nessa área, apesar de termos a equipe, ele também faz bastante dessa parte, e a gente gostaria de compartilhar algo que, de repente, né, pode acrescentar algo aí para vocês que estão estudando todo esse tempo aí. Vamos falar sobre adoração ou propósito? Adoração. Começa aí, pode começar. Tá. Algo que, assim, eu vou começar falando sobre isso, depois, se ele quiser engatar com outra, né, de outra maneira aqui, a gente está tranquilo em relação a isso, mas um tempo atrás eu fui convidada para ministrar na nossa igreja dos nossos pastores, né, e era sobre adoração, e eu talvez possa pontuar, pincelar aqui, e ele continua também, mas algo que me chama muita atenção, e eu ministro aqui nas nossas turmas, também, né, nós temos uma turma toda segunda-feira, que é os nossos fundamentos, uma das aulas que eu dou é sobre vida transformada, e a importância de nós sabermos que nós somos um ser tripartido, né? A importância para falarmos de adoração, nós sabemos também a nossa origem, né? Da maneira como Deus nos criou. E Deus nos criou com elementos, corpo, alma e espírito, né? Então, quando a gente pode falar um pouquinho sobre adoração, é justamente a gente fazer um retorno lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27, quando Deus disse, vai ficar me olhando, eu tô nervosa com você me olhando. Tô te ouvindo. Quando Deus... É que quando tu me olha para te falar alguma coisa, então tá, a gente vai ficar olhando lá, então. Vou ficar olhando pela tela, vai lá. Vamos lá, porque é difícil dar aula na frente dele, né? Falar alguma coisa com ele junto, ele é muito bom. Então, vamos lá.
Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, você pode parar ali, você pode anotar. Ali você vai, realmente a gente vai voltar à origem, a forma como Deus nos criou e Deus nos formou, né? Imagem e semelhança. Então, a partir desse momento, quando nós sabemos desses elementos, a partir do momento que nós sabemos da nossa origem, nós também podemos entender e aprofundar um pouco mais o entendimento do que é verdadeiramente adoração, né? Então, assim, a palavra adoração, ela é do original, ela significa proskuneu, né? Talvez você já tenha ouvido falar de alguém aí, alguém já deve ter falado, proskuneu, que significa um ato de se prostrar, ou ato de curvar-se, de se inclinar. Então, essa adoração é muito mais do que música. Música, sim, como a gente diz, provavelmente é a ferramenta mais poderosa que nos leve à adoração. Eu tenho uma linguagem muito específica com Deus com relação à música, né? Mas não necessariamente a adoração seja música. A música nos leva nesse lugar, é uma ferramenta poderosa. Mas a palavra adoração, ela significa proskuneu. Só que esse proskuneu significa um ato interior de se prostrar, né, diante de Deus. E aí temos aqui, você pode anotar aí, tá certo? Eu fiz umas anotações aqui para falar com você. Salmo 146, 1, né, diz assim, Salmo 146, 1. Aleluia, louve, ó minha alma, ao Senhor. Então, quando Davi ele está falando, aleluia, louve, ó minha alma, ao Senhor, ele está dando então, ali, uma ordem para a sua alma. Lembra que nós somos ser tripartido? Então, é um comando que Davi deu à alma, ou seja, diz, se prostre. Porque a adoração, ela é esse se prostrar, ou seja, alma, você tem um dono. Se volte para esse dono, né? Lá em Salmos 42, 2, diz assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Aqui ele está declarando que a alma dele já está prostrada, apontada, tem fome, sede de Deus, né? Do Deus vivo. Então, a adoração é quando nós conseguimos ter essa atitude interna de prostrar não apenas, né, o corpo prostrado, mas a atitude interna de termos alma e espírito apontado para aquele que vive, para aquele que nos deu a origem, aquele que nos formou e nos criou, né? Então, quando a pessoa, ela, antes de aceitar Cristo, antes de ter esse entendimento de que ela é filha de Deus, na realidade, ela, falando sobre os elementos, ela está desconectada de Deus. A partir do momento em que ela aceita, ela volta, ela entende quem é Deus, ela se encontra como filha de Deus, a partir desse momento há uma reconexão do seu espírito com o espírito de Deus. Por isso que a adoração, ela é uma volta à origem. A partir do momento em que nós entendemos sobre a adoração, nós entendemos que todo esse ser tripartido, ele precisa ter uma postura de se prostrar e de se render. Não apenas corpo, porque quando nós estamos tocando uma canção, estamos levando, né, ali junto com a igreja, aquele momento de adoração com música, agora estou falando, e que a igreja está entrando naquele ambiente, nós podemos ver expressões no corpo, mas na realidade, para esse corpo ter essa expressão e se prostrar verdadeiramente, ele precisa internamente ter feito isso. Então, são declarações que né? É uma expressão interna daquilo que o corpo realmente, né, ele recebe como informação, então ele expressa através do corpo. Uma passagem que mexeu muito, há muitos anos atrás, estudando sobre isso, que a gente fala bastante, né, sobre a passagem de quando Jesus tem encontro com a mulher samaritana ali, e João 4:24, quando ele diz assim que Deus é espírito, é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Uma vez estava dando aula sobre isso, e aí um aluno perguntou para mim, tá, pastora? Porque eu estava falando muito sobre tricotomia, estava falando, separando, fazendo essas repartições, explicando o que é o espírito do homem, né, que o espírito humano, que é um espírito, quando a gente escreve, o nosso espírito, quando a gente escreve, é com E minúsculo, eu estava falando sobre isso. E que o Espírito de Deus, quando a gente vê na Bíblia, é com E maiúsculo, então está referindo ao Espírito de Deus, o corpo e a alma, eu estava falando sobre isso. E aí, quando eu toquei nesse versículo, João 4:24, por que nós somos seres, né, espirituais? Como é que tu disse essa frase esses dias? Somos seres espirituais
nós somos, na verdade, assim, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Isso. Nós não somos humanos buscando ter uma experiência espiritual. É o oposto, né? Nós somos seres espirituais, porque habitamos no corpo, né? Isso. Tendo uma experiência humana. Aí eu estava falando justamente sobre isso, sobre que nós somos, né? Nós temos um espírito humano que foi reconectado com o Espírito de Deus. Então, a grande sacada disso tudo, dessa questão da adoração, ela está justamente nesse ponto. Ou seja, lá em Gênesis, quando eu posso ler aqui para vocês, né? Gênesis 1, 26, diz ali, né? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, essa reconexão do espírito humano com Deus, né, de relacionamento com Deus, ele então nos transforma, né, a gente pode afirmar que nós somos sim, nós somos espírito, alma e corpo. Eu sempre falo sobre isso, na realidade nós somos um espírito, né, que estamos sendo tecidos, né, esse espírito está sendo tecido dentro de uma alma que está recebendo uma nova informação, essa alma está sendo tecida por uma cobertura agora do espírito, mas ela também tem informações da carne. E eu estava falando sobre isso. E aí, esse rapaz me perguntou: tá, pastora, mas olha só, gostaria de fazer a pergunta, mas o que é adorar, então, em espírito e em verdade? Né? Então, aí eu pude destacar que quando você lê esse versículo em João 4, 24, você vai ver ali que ele afirma: Deus é espírito, com E maiúsculo, porque está falando do Espírito de Deus. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito, com E minúsculo, né? E em verdade. Então, essa adoração em espírito é justamente o que Jesus fala para a mulher samaritana, que agora já não existem mais lugares santos, porque ela estava falando sobre o local, onde é o certo adorar, onde não é. Não, porque nós adoramos aqui, vocês adoram lá. E aí Jesus quis dizer para ela que agora não existem mais lugares restritos para a adoração acontecer, né? Agora a adoração acontece no momento em que teu espírito se reconecta com o Espírito de Deus. Então é uma volta à origem. Então, quando Jesus está dizendo para a mulher samaritana, ele já está revelando para ela que a grande sacada não é um lugar restrito, não é um lugar específico, que aquele lugar é santo e só lá você adora, não. Que agora, a partir do momento que o seu espírito se encontrar novamente, voltar à origem, então você vai poder ter essa reconexão com o Senhor. Então, qualquer momento, qualquer hora, em qualquer lugar, você vai poder produzir essa adoração, porque aqueles que se prostram, que colocam a sua vida interna e se prostram diante de Deus, eles dão uma resposta àquele que o criou, né? Ele reconhece que o alvo da sua adoração tem um dono, é aquele que projeta dentro de nós a imagem e semelhança, né? E a partir disso a gente reconhece quem ele é, não só através da música, não só através das artes, mas através do outro ponto que Jesus fala para essa mulher samaritana. Ele falou em espírito e ele falou em verdade. E o que é isso em verdade? É através da nossa vida transformada, é através da santificação diária, é através de uma vida separada agora. Então, diariamente, através da minha transformação, eu também produzo a adoração. Era isso. Muito bom. Muito bom? Muito bom. Eu acho que era isso. Eu tenho algumas frases que eu selecionei aqui, né? Mas eu acredito que seja isso que eu teria para dizer, que quando nós falamos sobre em espírito em verdade é isso, né? Quando fala ali sobre a adoração, que ela não tem a ver, não está linkada apenas com a questão da música, mas está linkada mesmo com a questão de uma vida transformada, uma vida que se reconecta com Deus, que volta os seus olhos para Deus, e isso é diariamente, né? Para a gente estar, por exemplo, de repente, nesse momento específico, hoje, dia 31 de outubro, né, dia da reforma, depois de tudo que aconteceu, né, a questão ali das eleições e tudo, esse clima que está agora, pairando agora sobre o Brasil, é um clima tenso, né, nós estamos vivendo esse momento. Então, a adoração, ela continua sendo produzida por aqueles que reconhecem, né, a Deus, reconhecem a Deus mesmo em meio ao caos, né. Eu também agora vi que eu separei aqui uma frase do Tozer, que diz assim, que a adoração do Deus amoroso
é a razão da existência do homem. É por isso que nós nascemos. E é por isso que nascemos de novo e nascemos do alto. E é por isso que nós somos criados e é por isso que fomos recriados. E é por isso que houve uma gênese no início. E é por isso que há uma regênese, chamada regeneração. É também por isso que existe uma igreja. Uma igreja cristã existe para adorar a Deus antes de tudo. Todo o resto deve vir em segundo, terceiro, quarto, em quinto lugar. A adoração, mesmo em meio a um ambiente tenso, ou uma adoração, mesmo num ambiente que flua, né, no nosso dia a dia. A gente falou esses tempos atrás sobre Romanos 12:2, com a nossa equipe, né? Falamos sobre dualismo. Dualismo foi sobre dualismo, né? Que não existe essa questão, agora aqui eu adoro, na igreja eu adoro, fora da igreja eu não adoro. Né? Então, na realidade, a nossa vida, ela é uma vida em adoração, justamente por a gente já estar reconectado no Espírito com Deus e por a gente viver uma vida em transformação e em santidade. Por isso que a gente pode manifestar essa adoração a qualquer momento, a qualquer hora, e essa contemplação a Deus diariamente, né? E aí, pastor? Tudo bem, gente? Tranquilo. Falando sobre adoração, e nós olhamos para a Bíblia, e uma das pessoas que nós temos como referência, assim, é lógico que o nosso modelo é Cristo, né? O nosso modelo é Cristo. Mas nós temos referências. A Bíblia fala que, a respeito de Davi, inclusive para nós que somos envolvidos com a música, com as artes, nós sempre vamos ter uma referência dos Salmos. São trechos da Bíblia que vão nos inspirar, para nós podermos construir uma vida devocional, para construirmos assim, uma referência de expressão de adoração. Então, Davi, ele foi essa pessoa. Agora, esses dias eu estava falando a respeito de Davi, que o interessante é que a Bíblia fala que quando Deus ele encontrou Davi, ele diz: encontrei o meu servo Davi. Então, eu acredito que uma das coisas que nós precisamos zelar é porque muitas vezes nós, quando conhecemos a Cristo, nascemos de novo, nos entregamos a uma vida, muitas vezes, de serviço, né? Vamos para a igreja, começamos a servir de alguma forma. E eu não sei, talvez isso só aconteça em Florianópolis e no Sul, acho que no Rio de Janeiro não acontece isso. Mas muitas vezes as pessoas acabam se envolvendo no ministério da adoração e param de servir, né? Então eu vejo que quando a Bíblia fala de uma referência de adoração, que é Davi, ele diz: encontrei meu servo Davi. Então eu acredito que o verdadeiro adorador é aquele que serve, sabe? Uma das expressões de alguém que é um verdadeiro adorador é alguém que serve ao propósito de Deus, que serve as pessoas. E você encontra Davi nessa condição. Ele recebe uma unção na casa dele, ele, né, imagina, ele recebe uma unção, é liberada uma palavra sobre ele, e muitas vezes nós recebemos palavras proféticas, recebemos, né, promessas de Deus, e que ele ia ser o rei. E daí o que acontece, cara? Ele simplesmente volta para o pasto para cuidar de ovelha, né? Tipo assim, primeiro que nem o pai dele nem ninguém queria escolher ele, né? O Samuel fica lá esperando. Aí quando ele é escolhido, ele recebe a unção, ele recebe a palavra. O que aconteceu no momento seguinte? Ele volta para o pasto para servir. Ele volta para cuidar das ovelhas. Ele volta para continuar cuidando das coisas do pai dele. Então, eu percebo que, às vezes, se a gente não tiver esse entendimento também, às vezes a gente vai no culto, prestamos uma adoração, estamos ali e tal, recebemos uma graça de Deus, sentimos, ministramos, mas aí nós temos que prestar atenção que quando nós saímos daquele ambiente, nós vamos voltar a servir. Às vezes recebemos uma palavra, mas nós vamos voltar e vamos encarar a segunda-feira, vamos encarar o trabalho. E lá onde nós estamos fazendo algo, nós precisamos continuar servindo. Então, eu acredito que
uma das coisas que nós precisamos fazer é guardar realmente o nosso coração e continuar servindo. Davi, ele me mostra isso. Davi, ele continua depois, quando ele é promovido, né? Ele louco para ir para a guerra. Ele já tinha recebido uma unção, já tinha recebido uma palavra, que ia ser o rei. Aí o pai dele pega e fala assim, ó, agora você vai ter uma oportunidade de ir para a guerra. É mesmo? Fazer o quê? Levar marmita para os seus irmãos. Então, aí, pô, o cara tá lá desesperado, ele já tem uma palavra, ele, quem sabe como o coração dele não estava esperando o momento dele ser o rei, né? E aí ele vai para lá para quê? Para levar marmita para os irmãos deles. E às vezes Deus vai nos provar nisso. Deus quer que a gente possa servir os nossos irmãos. Então, entre a promessa que nós recebemos, né, e a posse dela, tem um processo, uma jornada, e nessa jornada nós vamos sendo aperfeiçoados, e nós precisamos continuar servindo. Davi recebe a promoção, vai lá para servir os irmãos dele, e o que ele faz? Antes de sair, ele não deixa as ovelhas desamparadas, ele prepara pastores para cuidar daquelas ovelhas. Então, hoje você está no ministério de louvor, talvez você não é um ministro, talvez você é um músico, talvez você... E às vezes Deus vai te promover, Deus vai, né, te dar uma oportunidade de você, vamos dizer assim, graduar, né? Não entenda errado o que eu estou falando, né? Mas eu estou tentando expressar com a linguagem que a gente possa compreender. Então, mas nós não podemos deixar de fazer aquilo que nós estávamos fazendo. Às vezes tem pessoas que, pô, cara, chega na igreja empolgada e tá ali e ajuda a arrumar as cadeiras, ajuda a limpar, serve as pessoas. Aí, beleza, recebeu uma promoção, né? Agora ele é ministro. Aí já não cumprimenta mais os outros, já não. Você tá entendendo? Eu acho que aí no Rio não acontece isso. Acho que deve ser só em Santa Catarina. Mas então nós precisamos guardar o nosso coração para permanecermos nesse lugar de servir, de servir. Então eu vejo isso em Davi. Ele vai crescendo, ele vai progredindo na unção que ele recebeu, ele vai passando pelos processos, ele se submete ao processo de servir os irmãos, aqueles que estavam metendo dedo, e ainda nem mais do que isso, o pai dele fala, leva os queijos lá pro rei, separa umas coisas boas aí. Pô, o cara recebeu uma unção do profeta, não era qualquer um, era Samuel. Samuel era igual o meu pastor hoje aí, era o Luiz Hermínio da vez, era o Ari Caetano, eram os caras que falavam para a nação, eram profetas, eram homens que tinham uma evidência. Ele recebe aquela palavra e daí o pai dele fala, ó, vai lá levar queijo pro rei. Pô, cara, mas eu fui ungido para ser o rei. Você está entendendo? Então, eu acredito que nessa progressão, né, nessa nossa jornada, nós vamos ter esse tipo de provas. Muitas vezes você vai receber uma palavra, mas você vai ter que entender que para você chegar no cumprimento daquela palavra, você vai ter que servir as pessoas. Entendeu? Porque você só pode se tornar um líder quando você aprendeu a servir o seu líder. Você está entendendo? Você só pode se tornar um profeta quando você aprendeu a servir o profeta. Então, eu acredito que esse tempo é um tempo de restauração dessas coisas, né? Nós precisamos estar atentos. O serviço, cara, o serviço é importante, né? Nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Um adorador é alguém que está o tempo inteiro servindo pessoas, servindo a sua igreja, servindo no seu trabalho. Não importa quem seja, ele está servindo, ele precisa servir, porque a unção de Deus vem sobre a nossa vida para nós servirmos pessoas. Teve uma reunião que a gente fez com os músicos e uma das coisas que eu falei quando estava tocando sobre Davi é justamente sobre isso. Davi, ele foi músico por vocação, ele foi pastor de ovelha por profissão, mas ele foi rei por um propósito, né? Então, Davi, ele entendeu o propósito e passou pelos processos para que ele vivesse esse propósito. E eu acho tão lindo, a gente falou ali sobre adoração, tocamos justamente em Davi. Davi entendeu, né, esse lugar em Deus, por isso foi chamado segundo um homem segundo o coração de Deus. Ele entendeu que ele precisava dar ordens, comandos para a alma dele, porque muitas vezes a alma dele não queria, né, receber esse comando de voltar, de se voltar para Deus.
Então, o pastor aqui, o Fabiano, falando sobre isso, o quão importante é a gente falar sobre isso. Mas a forma de você servir pessoas, você está expressando adoração. Porque quando pergunto para Jesus sobre o verdadeiro significado, né, qual o mandamento, né, o maior mandamento, falando sobre os mandamentos, quando perguntam para Jesus, Jesus disse, né, que então, o primeiro deles seria, né, resumiu, né, os mandamentos em amar a Deus de todo o teu coração, teu entendimento, toda a tua alma, todas as tuas forças, e amar o teu irmão, né, como a ti mesmo. Então, quando você entende esse lugar, que a adoração, dentro dessa vida restaurada, dentro desse em verdade, dentro dessa, entendendo essa conexão no Espírito, tem uma conexão com Deus. Então, eu escuto a voz de Deus, eu já sou amiga de Deus, sou filha de Deus. Então, eu adoro por conta desse reconhecimento. Vivo uma vida em verdade, ou seja, a minha vida transformada. Tenho práticas de adoração. E uma das práticas de adoração é servir, sim, às pessoas. Colossenses 3:23 fala sobre isso, né? Todas as coisas que nós façamos como se fosse para o Senhor, né? Não isso, não para pensando, só se preocupando com os homens, mas faça a recompensa, ela vem do Senhor. Então, Colossenses 3:23 ali fala sobre isso, sobre essa recompensa que vem do Senhor, sobre esse coração. E é esse entendimento que a gente precisa ter, independente de qual postura ou posição, aliás, de qual posição nós temos, a nossa postura de adoração também é fazendo aquilo que a vontade de Deus em primeiro lugar e servindo os nossos irmãos, e isso também é adoração. Talvez para não acabar misturando muitos assuntos, né? E a gente ficar por aqui, só mais um ponto que eu gostaria de colocar aqui como pastor de igreja, certo? E não me referindo ao rebanho, começando pela minha própria vida. Nós passamos por um momento de pandemia, onde né, todos nós fomos submetidos ao uso de máscara, fomos submetidos ao distanciamento, fomos submetidos ao online, ok? Que é uma bênção. Hoje nós estamos aqui online. É uma ferramenta importante. Mas uma das coisas que eu acredito que também nós que somos chamados, né, e somos adoradores verdadeiros, precisamos ter atenção nesses dias com a distração. A distração. Porque a pandemia, ela trouxe isso, sabe? Eu ministrei muito isso com o nosso pessoal. Cara, você já tirou a máscara. Abra sua boca. Louve, adore o Senhor. Sabe? Isso parece que gerou em muitas pessoas, parece que cauterizou a mente. Então, nós podemos entrar nesse automático de ir lá, não, liga a mesa. Pá, pá. Não, cara, nós estamos ali para adorar. Né? Nós estamos prestando também um serviço, mas nós não podemos distrair, nós não podemos cantar só por cantar, nós não podemos ali tocar só por tocar, não podemos entrar, não podemos nos distrair, né? E não podemos também entrar no piloto automático. Então, acredito que a pandemia também ela trouxe essa problemática aí, que é o distanciamento. Não, cara, a adoração, talvez algumas pessoas possam achar chato, mas sejam chato, cara. Cumprimenta todo mundo, abraça todo mundo, peça para os irmãos se tocarem, para eles terem relacionamento, peça para os irmãos fecharem os olhos, para eles largar um pouquinho o celular do lado, faça você também isso. Concentre-se na presença. Nós não podemos perder esse senso da contemplação, da presença, porque senão a gente pode também perder, né, ali aquela adoração, aquele momento que nós vamos ter. Então, só isso que eu queria colocar para fechar, que eu acredito que seja algo muito importante para essa estação que a gente está vivendo. Tiago. Glória a Deus, gente. Olha, eu sou muito feliz de conhecer vocês. E daquele dia, daquele Uber que a gente se encontrou. Porque eu sou sempre muito, muito abençoado por aquilo que Deus deposita na vida de vocês. E, gente, eu tenho aqui algumas perguntas minhas, tá? Eu vou fazer uma primeira aqui para ver se desinibe vocês, mas
fique à vontade aí para você fazer sua pergunta também. Você pode escrever no chat, se você preferir, ou você abre a sua câmera, abre o seu microfone, tá bom? E faz a sua pergunta. Como eles mencionaram aqui, o pastor Fabiano e a pastora Elisa, eles são pastores de uma igreja local, tem uma estrada aí, né, na área de louvor e adoração, já de longa data, mas hoje são pastores também de uma igreja local. Então, eu diria que eles têm a vivência dos dois lados, né? Então, são 20 anos, 20 anos, agora estou completando, louvor e adoração, e 11 anos pastoreando a igreja local. Olha aí, olha o currículo e a bagagem dessa turma, Estamos gente. nos 40, né? Chegamos nos 40. Motor 1.3 turbo, mas... Né? Então, assim, enquanto vocês vão pensando se vocês têm perguntas, você escreve ou faz, eu queria... A Elisa falou sobre algo que eu acho realmente muito oportuno para esse tempo, e eu vejo como um desafio da igreja. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente mais sobre isso, que é quando você mencionou da passagem, né, de ordenar para a nossa alma, né, de adorar o Senhor. Eu não sei como foi para vocês aí, mas ontem eu que ministrei a palavra lá na igreja, né? E quando o nosso culto começa às 18, né, a apuração Deus. acabou lá, assim, foi exatamente no tempo, a palavra foi exatamente no tempo crítico da apuração, e todo mundo muito ansioso do que eu... E eu já fiquei falando, o que a gente faz? A gente recolhe o celular de todo mundo na entrada do culto? Como é que eu faço para o povo se concentrar? Mas, assim, eu pude sentir, né, na igreja, assim, no fim do culto, um clima, assim, de como se o evangelho acabou, nossas esperanças se acabaram, né? Tá tudo terminado e tal. Ainda bem que foi no final do culto, não foi no início do louvor, pelo menos no louvor a galera entrou. E eu sei que tem um pouco de frustração momentânea, né? A gente aqui, vocês conhecem a nossa história, a gente ora e jejua pela nação, crendo, né, que Deus venha transformar a nossa nação. Eu comecei o culto falando sobre isso, falando que, olha, em toda a história da humanidade, nunca nada saiu do controle da mão de Deus, e a palavra de Deus continua valendo quando diz que nem um fio de cabelo cai da tua cabeça sem que seja da permissão dele. Então, não deixe o momento ou que os teus olhos estão vendo, né, sobrepor aquilo que a palavra de Deus, que é a mesma ontem, hoje e há de ser eternamente, diz a teu e ao nosso respeito. Mas eu sinto que, né, muitos cristãos nesse momento estão um pouco nesse clima, que é uma coisa contra a igreja que a gente está vivendo, como nação, né, que a gente está vivendo. Mas, às vezes, isso é algo individual da pessoa, né? Algo assim, alguma coisa que está acontecendo na família dela, um problema, uma enfermidade, né? E eu sei que vocês já tiveram, ao longo desses anos e anos de ministério, muitas experiências nesse sentido, mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, pela tua experiência, na prática, como a gente vence isso, entendeu? Poxa, eu não estou sentindo que eu tenho motivo para... Às vezes, eu, quanto líder de louvor, recebo, né, esse tipo de pedido de alguém do Ministério do Louvor. Olha, eu não estou bem, estou passando por esse problema. É claro que a gente tem que ter muita sensibilidade, entender que quando a pessoa de fato, ela está doente espiritualmente, ela precisa ser curada para estar ali ministrando. Mas quando é algo, eu digo, no campo emocional, que está às vezes desviando a atenção, uma preocupação muito grande, a pessoa não se sente ou com vontade, ou diz assim, não estou num clima para adorar hoje. Assim. Então, na prática, o que você, com a sua experiência, eu creio que você já viveu algumas experiências assim, em momentos como esse, e como você agiu, como foi o resultado? São vários detalhes, né? Vários detalhes. Sempre a gente vai ter momentos momentos difíceis. Não a nossa vida, a palavra de Deus diz lá, né, em Tiago, né, fala ali sobre que nós precisamos passar para alcançar a perseverança, né, sermos forjados através das lutas, das provações, né, para adquirir perseverança, enfim. Eu acredito assim, eu mesmo já vivi situações muito complicadas. Essa do pé é a segunda vez, né? Há 12 anos atrás, eu também virei, só que eu tive ruptura do ligamento, então fiquei 9 meses andando com muletas, 9 meses entre fisioterapia e SAI, tive uma internação por conta disso, porque eu tive uma trombose, tomando injeção ali na barriga, né? Heparina, para poder destruir ali a trombose, né? Enfim, e aí as pessoas olhavam para mim
e perguntavam como que você passa por isso? Quando eu tive os tumores também no intestino, como eu continuava orando pelas pessoas, e as pessoas eram curadas, tinha pessoas que oravam por elas, elas eram curadas ali, instantaneamente. Na outra semana já fazia, sei lá, teste de alguma coisa, ou refazia exame, ela não tinha mais nada, e eu continuava lá, entendeu? Com aquela situação, com aquela dificuldade. A questão é posicionamento. O que eu observo hoje, eu falo muito sobre a área emocional, né? Uma das minhas matérias é falar sobre isso. Os comandos que nós damos para o nosso cérebro hoje, a neurociência, ela está assim, disponível, quem quiser estudar sobre, e você entender os seus comportamentos, entender os seus momentos. Só que, assim, apesar de todas as informações que a gente tem, e respeitar o momento das pessoas, eu preciso entender o fundamento. Então, muitas pessoas que passam, por exemplo, que uma pessoa diz para mim, hoje eu não estou sentindo, ou quando, dependendo, vamos lá, né? Deixando claro, assim, são coisas, claro, não, por exemplo, lutos, essas coisas, claro, a gente entende isso, mas assim, são momentos difíceis que a pessoa está passando. E ela me dá uma frase como essa, eu procuro animar ela, dando uma palavra para ela de direção e apontando, fazendo ela, já que ela não está conseguindo apontar a alma dela para a palavra, eu dou uma palavra diante, né, utilizando mesmo a palavra de Deus para ajudar ela, a ela enxergar e apontar. Aconteceu uma vez, de duas meninas estavam no louvor, ensaiaram, e o ensaio não rolou, não aconteceu. Eu não estava ensaiando, mas eu estava saracoteando para a igreja, resolvendo umas coisas, fui antes. E eu vi na cara das duas que não estava rolando e tal. E eu vi que elas não estavam muito bem, mas eu fiquei na minha postura, resolvendo as coisas, intercedendo. Uma delas desceu e quando voltou chorando, dizendo, não vou conseguir hoje, não vou. Eu peguei, mas por que você não vai conseguir? Porque eu tô com a cabeça com isso, com aquilo, tal. Eu cheguei, olhei para ela e dei uma palavra para ela e falei assim, repita comigo isso. E daí fui fazendo oração com ela, para ela repetir, para ela dar comandos para a alma dela, dizendo assim, ei, a nossa vida, ela é Jesus no centro, né? A sua vida é fundamentada pela palavra. Essas coisinhas vieram para te distrair, essas coisinhas vieram porque algo Deus quer fazer essa noite. Então, eu ajudo as pessoas, né, nesse momento, se ela não está conseguindo chegar, se ela não está conseguindo trazer à existência aquilo que dentro dela ela não está sentindo, né? Eu falo para ela que ela tem o seu espírito reconectado e que ela pode sim fazer esse movimento, né? Então, muitas vezes eu vejo isso várias vezes Davi fazendo, dando ordens para a alma. Tem vezes que vai ter que ser ordens para a parte emocional. Mas aonde que surge essa ordem? É através da prática espiritual. Por quê? Porque eu só posso dar ordem para a alma, primeiro, se eu entendi, se eu tenho esse autoconhecimento, por que eu tô passando por aquele momento, e se eu tenho vida com Deus, no sentido de leitura da Bíblia, saber qual versículo eu vou recitar naquele momento. Eu não estou sentindo nada, eu tô assim, nesse momento indignada, assim, não, mas aqui está escrito, e você começar a repetir aquilo e orar aquilo, né, orando a palavra, como a gente diz, e trazendo aquela realidade, e muitas pessoas têm vencido dessa maneira. Mas, como eu te disse, né, a gente poderia aprofundar esse assunto e eu posso trazer dados, e aí a gente pode ficar nessa área até mesmo de neurociência e tudo, porque é importante a pessoa ter um autoconhecimento, mas eu termino dizendo isso para ti. Eu me converti com 14 para 15 anos, hoje eu estou com 40, né? E eu sempre digo, nossa, essa geração de agora é muito diferente da que quando eu, né, fui para Cristo e entendi o evangelho, porque eu tive que correr atrás das informações, eu não tinha tanta informação assim. Então, eu tive que ler a Bíblia, eu tive que entender como é que lê a Bíblia, eu não tive um discipulador, eu não tinha masterclass, eu não tinha tudo isso que nós temos. Então, às vezes, muita informação também retira a responsabilidade das pessoas delas irem atrás das respostas que estão na palavra de Deus. Então, assim, se ela só lesse o livro de Tiago uma vez, pegar, né, nos seus meses aí, ler o livro de Provérbios, um capítulo por dia, ler o livro de Tiago, ler o livro, ali, o livro, na realidade, a carta ali de Pedro, se lesse nesses momentos de turbulências emocionais, ela saberia como se posicionar. Então, o que eu vejo às vezes, a pessoa, ela é um pouquinho mais, não tem tanto fundamento assim quando chega um negócio pancadão, né? E como eu disse, esse clima de tensão que está sobre o Brasil nesse momento, ele quer trazer o abatimento mesmo, e aí a gente tem que se levantar
com a palavra de Deus, né? Então, é arrebentar mesmo os cárceres emocionais através da Bíblia. E precisa ter isso. Mas como que a pessoa vai ter se ela só se abastece, às vezes, num culto, ou porque um líder falou e tal, mas ela não procura, ela não vasculha a Bíblia, ela não traz aquilo para... E precisa É o que tá, trazer. é ali, né? É Efésios 6 ali. Diz que você tem que se revestir de toda a armadura de Deus para poder resistir o dia mal. Então, se eu não tenho uma vida devocional, e eu não estou falando de tempo, porque, cara, Deus conhece o nosso tempo, mas nós também fazemos o nosso tempo. Porque se tem propósito, sempre vai haver um tempo. Então, cara, se eu me dedico ao Senhor, se eu sirvo ao Senhor, se eu me dedico à oração, à leitura, quando chegar o dia mal, eu vou ter uma palavra para pegar aquela emoção, aquele sentimento da minha alma e, tipo assim, estrangular ela e dizer: vem aqui, querido. Não, isso aqui vai passar. Nós vamos andar nessa palavra aqui. Entendeu? Então. É como Davi diz ali, né, em Salmos 23, né? Capítulo 1. Se você for ler no original, quando ele fala refrigera a minha alma, Olha, é forte. Na realidade, aquela palavra refrigera não é de só jogar uma aguinha ou de só refrescar. Aquela palavra no original está dizendo aponta, faz retornar. Essa é quase techuvá. É quase techuvá, uma conversão, faz uma volta. Ou seja, refrigera a minha alma. Ou seja, ele faz, né, a minha alma retornar para ele. Né? Ali aquele texto refrigera a minha alma, na verdade, assim, Deus me pega e me retorna para ele. Uhum. Então, quando a gente está falando assim, meu pastor, nada me faltará, né? E quando ele usa esse refrigera-me, então é um entendimento que Davi teve de que a conversão da alma dele precisa sempre estar apontada para Cristo. Então, nesse momento de tensão, é isso que nós precisamos. É isso aí, Tiago. É isso aí. Que a gente falou, e que se não der certo, a gente se olhou ontem e falou, vamos continuar pregando o evangelho. Ontem, quando começou, eu também peguei nessa condição para ministrar. Foi. E o que eu comecei dizendo? Eu li o texto de Daniel, cara. Ele estabelece os reis, ele remove os reis. Acabou, mano. O trono, o único trono que é eterno, inabalável, é o dele. É o dele. Então, ó, nós temos, eu acredito, tá? Qual que é a minha forma de me motivar, de me manter na fé? Eu acredito em todas as profecias que foram, nós também temos intercedido pela nação, não como vocês que já estão há tantos anos, mas nós também temos os nossos períodos, os nossos turnos de intercessão. Eu acredito em tudo que Deus liberou para o Brasil. Agora, o que eu tenho falado e que eu comecei falando ontem? Pode ser de duas formas, porque Deus sempre fala o final. O final, a igreja é gloriosa, vai haver um avivamento sobre o Brasil vai mandar missionários para toda a terra, vai acontecer. Só que poderá ser de duas formas. Ou vai ser através da perseguição, que foi como começou em Atos, e isso vai fazer com que o Brasil mande para tudo que é lugar, ou vai ser com a prosperidade, entendeu? Com uma provisão, uma prosperidade sobre a nação, e a nação reconhecendo que Deus fez isso, podendo servir todas as nações da terra. Então, eu acredito que vai estar muito relacionado a como está o nosso coração. Se Deus vê que o nosso coração está colocando um ídolo no lugar dele, ele vai dizer, opa, vamos dar um tempinho aqui, vou deixar vocês carpir mais um pouquinho aí para vocês verem que não é o homem que está fazendo nada disso, entendeu? Então, eu acredito que essa agora deve ser a nossa motivação, cara. Os olhos fitos em Jesus, independente do que acontecer, vai se cumprir o que Deus tem para o Brasil, para a nação brasileira. É nós que precisamos avaliar a motivação do nosso coração. E quando eu não sei o que fazer, eu não sei o que Deus vai fazer, lembre-se daquilo que ele já fez. Lamentações 3:21 fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Então, você lembra daquilo que ele já fez. E quando eu não sinto nada, o que eu faço? Eu deixo de fazer? Não, eu faço. Porque eu não faço porque eu sinto. Eu faço porque eu sou filha. Então, é uma das questões que a gente fala. Então, as emoções, elas estão ali alteradas, né? Ah, hoje eu não estou me sentindo tão bem assim, hoje eu estou assim, assim, assado. Cara, faz, permanece firme, permanece focado, né? E não espere sentir para fazer, faça.
no meio do trajeto algumas coisas podem acontecer. Aconteceu já de muitas vezes eu ia ministrar o louvor e parecia que, né? Porque eu não estava sentindo nenhum arrepio, porque a igreja não estava chorando, mas eu simplesmente estava expressando adoração ao Senhor. E coisas extraordinárias aconteceram, como também muitas vezes eu não vi nada. Mas no término do culto, ou durante a semana, a gente recebeu testemunhos e eu dizia assim, nossa, mas aquele dia eu não senti nada, né? Então, Deus, ele é Deus que faz, né? Então, a Pareceu questão que foi horrível, né? tinha dias Nossa, que parecia deu que eu tudo ia errado. tudo. Aí vem só os irmãos, cara, eu cheguei aqui Tava com dor de destruído. cabeça e não sei Então, o que, passou, não sei o que, deu. mas acho Meu que deu Deus. um Então tá, tempinho pra acho que deu, perguntas viu? Eu lá. falei que a gente fala. Nada, a gente tá aqui, mas manda ouvir. Eu vou perguntar se tem alguém aí que gostaria de fazer uma pergunta. Se tiver, você abre seu microfone aí, sua câmera, faça a sua pergunta. Tem alguém? Aproveitem, gente. Fica com vergonha, não. Estão em casa. Até oferecendo Pix, a galera fica com Vocês medo. falam demais, gente. Ó, acho que a Raine vai fazer uma pergunta. Eu sou a pastora, eu gosto de falar, né? Então, tem um aprendizado muito grande, tanto com os pastores, né, quanto dos ministérios que nós servimos. E até uma frase que a pastora chegou a mencionar sobre adorar sem, no meu entendimento, né, sem estar em holofote. Você pode ser um adorador limpando um banheiro, foi até uma vez o pastor Tiago ministrou aqui para nós, e ele falou, você pode ser um adorador, independente do setor onde você esteja. Você não precisa ter aquele foco, não, eu estou com o microfone na mão, eu sou um adorador. Mas eu posso adorar em inúmeras coisas dentro da igreja, até mesmo num abraço que você transmite para uma pessoa faz totalmente a diferença. Às vezes um olhar e você fala assim, peraí, está faltando alguém. E você olha assim para a pessoa e você dá um sorriso, aquilo dali já faz uma diferença tão grande. E até mesmo o apóstolo João Luiz, a qual, né, é o nosso líder da igreja, ele sempre fala isso, dá um abraço no seu irmão, e toda vez que a gente sai da igreja, cumprimenta 10 irmãos, 15 irmãos, e aí a gente tem esse vínculo, né, com os irmãos, que às vezes você na correria entra, sai da igreja, ainda mais quem é muito ativo, né, com serviços variados, você faz ali a obra, mas tem sempre aquele irmão mais simples, mais humilde, que fica assim, caramba, eu não sou visto. Então, quando você dá um abraço, dá, né, um aperto de mão, isso faz toda a diferença. Então, é uma coisa que nós temos vivenciado. E adorador é independente do setor que você esteja. Dê o seu glória, busca o Senhor dentro do seu lar ou até mesmo na igreja. Isso é muito edificante. E hoje a aula foi, assim, top demais. Querida. Querida. Amém, que bom que você gostou, Rainha. Eu não sei se o pastor João Luiz vai gostar, mas eu vou te dar um spoiler. O pastor Fabiano vai estar lá na sua igreja domingo de manhã ministrando. Já avisa. Isso aí, ele vai estar com vocês no domingo pela manhã ministrando. Eu sei que vai ser muito abençoado. Gente, eu quero, assim, do que está falando, eu queria compartilhar algo, como a gente falou um pouco aqui sobre essa questão da gente adorar, né, independente do momento, das nossas emoções. Mas eu queria antes perguntar se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta. Deixa eu perguntar. Falamos sobre adoração, espírito e verdade. E a questão de adorar, louvando a Deus, ministrando, ou estando lá na frente, adorar de olhos fechados, de olhos abertos. Isso é importante. Muito. Você quer falar? Olha, vou dizer para vocês assim, depende muito do momento, certo? Mas, de uma forma geral, no culto público é importante que a pessoa que está ministrando, ela possa ser a primeira que está ministrando ao Senhor, mas também precisa ter o entendimento que você precisa
você precisa ter uma ótica de como a igreja está, porque você é a pessoa que Deus colocou ali naquele momento. Eu não digo para conduzir como Moisés, né? Mas para ser um facilitador, né? Então, às vezes eu passei essas experiências. A gente estava orando, daqui a pouco alguém caiu, alguém se machucou, mas daí, cara, esses dias nós estávamos ministrando aqui, aí eu olhei pro meu câmera lá, o cara na câmera aqui com a mão levantada, cara, eu já falei pro cara do mistério, falei, mano, quando ele estiver na escala, pede para ele ficar na câmera, entendeu? Se ele não tiver... Falei, daqui a pouco esse menino vai cair com a câmera e com tudo. Então, depende muito do ambiente. Se a gente está num turno de adoração, geralmente as pessoas que estão ali já estão ali para aquilo. Você não vai precisar dar uma orientação, tal. Então, você fica... Eu não dizer com mais liberdade, porque você não está com menos liberdade, porque você não pode fechar os olhos. Mas, tipo assim, aquele ambiente ele já está assim mais... ele já está mais preparado para aquele tipo. As pessoas que foram ali já é mais para aquilo. Agora, no culto público, mano, tem de tudo. Às vezes, você vai estar ali ministrando e Deus vai te mostrar alguém que você tem que ir lá e liberar uma palavra. Então, você tem que estar atento, você tem que estar percebendo o ambiente até para poder declarar palavras, né? Eu acredito dessa forma. E essa percepção do ambiente, né? Para a gente que vai mais nessa área profética, assim, adoração profética, né? Então, às vezes, você está lá celebrando a Deus, porque normalmente aqui, pelo menos, né? Não sei como é aí, normalmente a gente começa com uma música assim para cima, né? Para trazer a igreja para esse tempo de celebração. Então, por exemplo, nesses momentos de celebração é importante você ministrar as canções de olhos abertos, né? Por quê? Porque você interage talvez com as pessoas do lado, com a igreja, né? E tal. Ok. Aí depois tem, às vezes, aquela música que é um pouco mais, que leva um pouco o ritmo dela, né? Porque não tem música de celebração, adoração, enfim. Mas vamos dizer que seria esse momento mais de adoração. Você, claro, pode estar de olhos fechados, né? Mas a percepção do ambiente, se nós falamos que nós somos um ser tripartido, corpo, alma e espírito, a maneira que Deus nos deu para nós recebemos, temos os nossos receptores para a nossa alma, por exemplo, e para o nosso espírito, são os olhos, os 5 sentidos, né? Então, assim, uma das formas que Deus também usa em nós, através dessa conexão do espírito, é usando os nossos sentidos para nos mostrar também o ambiente, para nos revelar o ambiente. Então, às vezes eu percebo isso, às vezes, talvez a gente está ali fazendo aquele momento de adoração de olhos fechados, de repente a gente abre, e Deus mostra algo, que tem gente que enquanto está cantando tem visão, tem gente que quando está cantando tem uma percepção profética de parar tudo e fazer um momento profético, então depende muito, sabe? Então, não tem uma regra só de olhos abertos e não tem uma regra só de olhos fechados. Eu acredito que tem que ter um equilíbrio, e se é uma das maneiras que você tem facilidade de cantar com os olhos abertos para perceber o ambiente, né? Isso é muito importante. Isso ajuda também a abrir portas e caminhos para quem vai vir ministrar a palavra depois, né? Uma coisa importante dos olhos abertos é o sorriso estampado. Cantar sorrindo. Uhum. Entendeu? Então, quem estiver ali vendo você ministrar, até se aquela pessoa acabou de chegar na igreja, ela já vai ter uma receptividade por causa daquela forma que você está interagindo. Mas eu não sou o Thiago me conhece, o Fabiano me conhece, né? Eu não sou a melhor pessoa, assim, para falar sobre olho aberto e fechar, porque eu sou meio doida, entendeu? Então, quando eu estou ali, às vezes, quando vê, as lágrimas estão saltando. Então, tudo depende do dia, tudo depende do jeito de Deus, do mover de Deus. Então, se você for ver meus vídeos ministrando, você vai ver um pouco meio que essa mistura aí. Porque a gente já tem, né, uma caminhada, a gente acaba... deixa ele fazer, entendeu? Então, daí, eu não sou muito, assim, a pessoa, né, mais correta para te dizer isso, tá bom, Elisete? Tem uma pergunta aqui do Salomão, que eu acho que vai ser a nossa última aqui, mas eu ia acrescentar aqui, Elisete, e para o Fabiano e para a Elis também, que uma das coisas que sabe o pastor Rafael, né, foi por muitos anos o pastor que formou o nosso ministério, ele fez parte daquela formação oficial, assim, da comunidade, época de consagração, ele já era pastor do louvor nessa época,
E eu lembro que das primeiras vezes que eu ministrei, e aí ele falou assim para mim, veio depois daquele retorno, aquele feedback e tal, ele falou, olha, Thiago, foi muito bom e tal. Ele falou, só tem uma coisa que você precisa fazer, você precisa abrir o olho de vez em quando, porque você começou, você fechou o olho, foi de olho fechado até o final. Acho que alguém estava visitando a igreja com até a dúvida se era cego, porque foi assim do início ao final. Falou, e às vezes, aí deu toque, às vezes é importante. Ministrando hoje, pastor ceguinho. Deixa eu fazer uma observação. Minha pergunta foi porque em alguns instantes, em algum momento, assim, eu ministrei na igreja e eu perdia a atenção porque as pessoas ficavam andando e às vezes eu acompanhava aquela pessoa saía do banco, ia saindo, então eu fechava o olho para não perder a ligação, porque as pessoas tiram a nossa atenção, às vezes fica conversando, fazem alguma coisa e acaba tirando a atenção. Tá? Aí, por isso a pergunta, que é uma linha muito fina, né? Questão de ficar de olhos abertos ou olhos fechados. Mas mesmo assim, obrigado pela resposta. Eu creio que tem uma questão, além da questão espiritual, tem uma questão técnica, né? Principalmente da posição que você está ocupando. Então, assim, tem uma sensibilidade do músico, ou se você está atuando, cantando como back vocal, que em alguns momentos você sabe que o dirigente vai ter que dar algum direcionamento para onde ele quer levar, né? Então, todo dirigente de louvor já passou por isso. Você, na hora que se chave, você olha para o cara, para o baterista, não sei o quê, e naquela hora, como o Fabiano falou, igual o cara da câmera. O cara entregou a câmera, estava ali adorando, e você dá um toque nele aí. Eu não sabia eu não sabia o que eu fazia, mano. Se eu ia lá, eu tentava dar um sinal, porque, cara, o cara estava em cima daquela... duas mesas assim que a gente faz o suporte. Falei, mano, se esse cara cair, vai dar um BO terrível. E assim, aí eu vou falar agora de vocês assim, tem gente que às vezes no começo, né, quando tá começando a ministrar, às vezes fica tímido, fica com vergonha, então fechar o olho ajuda. Eu vou dizer para vocês uma coisa que é um segredinho que eu tenho, tá? Normalmente, você tá ministrando na igreja, sempre tem alguém fervendo muito, queimando muito, e tem alguém mais frio, tá? Seja no louvor, na palavra. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo encontrar alguém que vai somar com a minha fé, entendeu? Porque quando você pega 2 palitinhos de fósforo, você junta, a chama aumenta. Então, assim, se você focar sua atenção naquela pessoa que tá ali, aquele cara tá no celular, no meio do louvor, a pessoa tá bocejando, imagina você pregando, o cara bocejando, acaba com né? Se você focar naquilo, mano, deve estar muito chato. Aí pronto, já te desestabilizou. Então, tanto ministrando louvor, e isso dá para fazer na sua igreja local. Por quê? Todo mundo sabe na sua igreja local quem é aquele cara que o pastor fala assim, boa noite, irmão, a paz, Senhor, o cara já dá um glória lá e tá, eita glória, aquele cara que, assim, ele nasceu molhado na gasolina espiritual, né? Qualquer faísca, alguém joga uma faísquinha, você fez assim com 2 pedrinhos, já entra em combustão. Toda igreja tem um irmão assim. Então, quando eu vou começar o louvor, eu já fico mirando nesses irmãos-chave, que eu vou conectar com esses caras aqui e nós vamos fazer todo mundo pegar fogo. Porque se você conectar naqueles que estão, aquelas graveto molhado, que demora mais a pegar fogo, entendeu? Aí você vai ter mais trabalho. Então, aí você tá naquele fogão e vai parecer que teu fogão não é nada, né? É isso aí. Verdade. Então, eu também uso isso como uma estratégia. Pastor. Diga aí quem falou. Guilherme, fala, Guilherme. Acontece mesmo essa situação que a irmã falou aí. Acontece muito comigo. Às vezes eu estou ministrando louvor. Falei, meu Deus, olha para a pessoa está conversando com a pessoa do lado. Aí eu tenho que ficar prestando atenção na letra que eu vou cantar, atenção no tom, e eu tenho que sinalizar para músico na hora que eu vou ministrar alguma palavra, além do louvor. Aí realmente acontece isso. A gente costuma, ou quando eu não estou de olho fechado, hoje em dia eu estou me policiando muito sobre isso, mas focando nas pessoas a qual está realmente adorando ali. Agora eu já falei até mesmo na reunião de louvor, pessoal que não estiver na escala, que eu aprendi até mesmo com o senhor, pastor Thiago, quando você não está na escala, você também tem que estar adorando ali, porque o que você é lá em cima, você tem que ser embaixo. Eu, quando não estou na escala, eu procuro estar ali adorando, cantando junto, porque pode acontecer com a pessoa que também está lá. Ela olhar para mim, para poder
eu ajudar ela nessa tensão, para tirar o foco dessas pessoas a qual não está adorando, não está olhando, está conversando, mexendo no celular. Isso já ajuda muito. E outra situação que eu achei muito importante, que eu aprendi a ter com o nosso apóstolo aqui, João Luiz, você pode estar recebendo de Deus trabalhando. Igual ele falou do câmera, a câmera quis receber ali de Deus naquela hora ali, ele fechou os olhos, deixou para lá, mas ele podia também estar trabalhando, filmando e recebendo. Algo muito interessante assim que eu aprendi com o apóstolo, que a gente podemos estar ali recebendo daquele profeta ali, vendo uma pessoa tá dando a palavra ali, ministrando ali, vamos falar, derramando ali aquela bênção da igreja, mas a gente pode estar também recebendo, trabalhando. Achei muito interessante essa situação também. Igual que os pastores aí falaram que para a gente receber algo, a gente temos que trabalhar também. A gente temos que servir para ser servido. E essa situação, a gente está sempre, como eu posso falar, trabalhando para o Senhor, para que Ele possa estar nos usando também no louvor. Acho muito importante esse ensinamento. Está me ajudando muito. E a situação dos olhos fechados realmente acontece mesmo, mas eu creio que a igreja toda vai entender a importância, porque as pessoas precisam saber, entender, muitos, né, ali precisam entender que o louvor a qual nós ministramos não é para a igreja, e sim para o Senhor. O louvor não tem que descer do céu. O que tem que descer do céu é a bênção do Senhor. Cura, né, através do louvor. E sim o louvor sair da igreja para o céu, para o Senhor. Tem gente que às vezes... Eu já vi pessoas assim, eu prestar atenção que a pessoa, quando começar o louvor, é tipo que ela faz uma cara que não gosta daquele louvor. Não sei, parece que não é o louvor que ela queria escutar naquele dia ali, mas ela devia entender que aquele louvor é para adorar o Senhor. Entendeu? É verdade, é verdade. Ó, essa semana eu recebi uma mensagem do membro da igreja, falou assim, poxa, ó, pastor, segue essa música aí, fica uma dica aí, se o pessoal do louvor quiser cantar ela e tal. Aí eu brinquei que ele falou assim, ó, aí eu falei, quem conhece aqui nosso igreja, o Caleb, né? Falei, ó, cara, diz aí nas mais línguas que o Caleb, se tu fizer um pix de R$200 para ele canta no próximo domingo a música. É demais. Falei, ó, nas mais línguas diz que fizer um pix de 200 para cima, ele só te mandar o link que ele já ensaia na próxima louvor, tá lá. Mas brincando, porque é um cara que eu tenho intimidade, obviamente, relacionamento, mas ele sabe o que a gente né, crê, né? O Michel Louvor não é um karaokê, né? Você paga a oferta, escolhe a música, aperta o botão e toca no próximo domingo. Mas, gente, a gente está com o horário um pouco avançado. Eu quero honrar aqui o Salomão, que fez a pergunta aqui. A gente vai encerrar com essa. Ó, o Salomão perguntou aqui pelo chat o seguinte: entrando nessa questão de ser o facilitador e não um condutor, eu ministro há pouco tempo e gostaria de ouvir de vocês até onde podemos ir pedindo para levantar as mãos, fechar os olhos e etc. Ótimo. Assim, é importante você... Eu penso assim, é importante você sempre dar uma instrução a partir de uma palavra, ok? Então, você pode, na abertura do culto, você pode dar uma palavra, você pode, por exemplo, um salmo tão conhecido, bater palmas todos os povos, celebra a Deus, entendeu? Você pode, se você está começando, se você ainda não tem aquela desenvoltura para já tocando, já falar, irmãos, a palavra diz isso, tal, você fala ali de uma forma mais natural e você pode depois, passou um pouco, não tem problema, você não precisa ter medo do silêncio da igreja. Eles vão começar, vão bater palma, daqui a pouco parou de novo. Fica tranquilo, deixa a música dar aquela rodada, passou o coro, voltou para a estrofe 2, daí você pode fazer só aquela parte ali da intro e já vamos segurar nas palmas de novo, pá. Entendeu? Você vai fazendo essa interação e muito importante ali o que o Guilherme falou, que ele aprendeu com o pastor Thiago, tipo, quando você está lá embaixo também, se você é esse cara que participa, isso vai gerando mais autoridade, né? E mais liberdade para você também, quando está lá em cima, poder fazer essa orientação para a igreja. Então, não teria uma receita pronta, eu acredito que cada igreja local tem uma característica
e nós vamos se desenvolvendo, se conhecendo, né, nesse relacionamento, mas eu acredito que o primeiro momento, a hora que você vai abrir o culto, que você vai... É importante você trazer uma palavra, não é uma pregação, é um versículo, tipo uma orientação para aquilo que você vai pedir, que vai estar linkado. Geralmente, Salmos vai ter muito disso. E aí, você espera dar uma rodada, se o pessoal parar de bater palma, não desespera, continua ministrando, e depois você chama de novo, e você vai fazendo essa interação e vai se desenvolvendo nisso. É uma coisa, assim, orgânica, natural. E não tem que ficar pressionado de que uma transição de uma música para outra, tu tem que falar alguma coisa, né? Que às vezes acontece disso, a pessoa se sente pressionada que cada não precisa troca ter de medo música, do silêncio. O que aqui eu acho muito legal para o pessoal, foi o Salomão que perguntou, né? Salomão, aqui eu faço assim, ó, como nós fazemos aqui quando o pessoal é novo, né? Na questão da ministração. A gente não coloca ele para ministrar, digamos, todo louvor. A gente vai dando pequenas porções dentro daquele louvor, né? Ele pega... Vão ser 3 canções, às vezes ele ministra uma. Então, a gente já coloca com alguém que é um pouco mais experiente. Então, vai ajudando. O outro vai ajudando ele para ele criando essa afinidade, até mesmo com a igreja e tudo, né? Então, como ele nunca vai estar, assim, logo de cara 100% sozinho, ele tem aquela pessoa que está do lado, que é mais experiente, referência. Ele acaba animando, entendeu? Ajudando, e aí vai... dando essas dicas mesmo, né? Então, é uma das coisas que a gente utiliza aqui na igreja, é isso, e não ter essa afobação, porque quando tu não sabe muito ainda como se eu falo, se eu não falo, ainda tem esse receio, então, às vezes, é importante, de repente, ir com uma música, né, e sentindo, percebendo, e se alguém, e falar para a pessoa que tá junto com você aquele dia, me dá uns toques aí, me ajuda aí, se tu vê que não tô conseguindo, pode tomar frente, sabe? É a humildade em saber assim, me ajuda. Isso é muito legal. Pedir feedback depois, quando terminou. O que eu posso melhorar e tal. Porque não é uma performance, mas a gente acaba se desenvolvendo juntos, né? É uma desenvoltura, não é? Para fazer performance da igreja. Mas você precisa se desenvolver, né? O teu talento, a capacidade, ele precisa se desenvolver. E nada melhor do que pegar alguém mais maduro, alguém que tem um pouco mais de experiência, e você ser humilde em pedir, pelo menos no final, um feedback de como foi. Como o Thiago fez, né? Com o pastor Rafael, né? E daí o Rafael falou, isso. Tal, mas acho que tem que abrir um pouco mais o olho e tá disponível para receber também feedback, né? É isso. Gente, já são 8h18. Nossa, eu sei que vocês estão agora animados com pergunta, mas da próxima vez vocês começam a perguntar cedo, já escreve no chat, igual o Salomão fez, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês foram muito abençoados, assim como eu, nessa noite. Pastor Fabiano e pastor Elisa são pessoas, como eu falei, assim, que eu e Letícia, foi amor à primeira vista. Eu e Letícia, a gente olhou para eles e falou, como é que a gente não se conhecia até hoje, mano? A gente tem que se conhecer na infância, sabe? E estamos muito felizes que né, casou aí, né, Fabiano? O Céu fez uma agenda aqui, o casado Fabiano está aqui, que a gente vem falando disso há um tempo, mas eu estou sonhem junto comigo, que eu quero muito trazer o Fabiano e a Elisa, quero trazer essa família toda aqui para eles passarem um tempo aqui com a gente, quem sabe num congresso, nossa adoração, eu sei que vai ser bom demais. E a gente ainda vai ter que levar a Elisa para conhecer aqui as belezas do Rio de Janeiro. Fabiano, a gente vai demonstrar alguns desses dias aí, para você fazer um tempo bom. Mas na próxima, em nome de Jesus, vai ser com a Elisa. Fabiano e Elisa, eu vou pedir para vocês... Tá. Fala. Eu sei que o pessoal aí, gratidão aí, mas eles estão fechados, se desse para abrir a câmera, se não der, beleza, quem está aberto. Eu vou tirar uma fotinha aqui com vocês, tá bom? Uma fotinha. É uma alegria estar com vocês. Traz essa família para Pedra Lisa também, pastor Thiago. Olha aí, ó. Sorriso aí. Sorriso aí, Salomão. Valeu, gente. Deus abençoe. Prazerzão estar com vocês aí. Foi a foto. Então, Fabiana e Elisa, eu vou pedir para a gente encerrar como a gente sempre faz. Se vocês podem... orar, abençoando aí a nossa turma desses adoradores aí, temos algumas igrejas nossas representadas aqui. Amém. E se vocês puderem orar para a gente, abençoando a turma para a gente encerrar. Amém. Pai, obrigado por essa noite, nós queremos te agradecer porque acreditamos, Pai, que o Senhor está não simplesmente nos usando aqui para ministrar, mas nós estamos ministrando uns aos outros, como ferro afia o ferro,
somos membros do mesmo corpo, membros interligados. Então, eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe a vida de cada um desses irmãos que estão fazendo a Masterclass, que realmente eles possam se desenvolver, possam crescer, possam romper, Pai. A Tua palavra diz que é do nosso interior que vão fluir os rios de águas vivas. Então, que eles possam fluir, Pai, que eles possam romper cada um na sua identidade, que eles não busquem, Senhor, ser iguais a outros, que eles tenham referências, mas que o modelo seja Cristo, e que eles possam fluir, Pai, na unção, Pai, na capacitação que cada um deles recebeu, da sua forma, do seu jeito, Pai, que eles possam realmente abençoar a igreja local, que eles cresçam na aliança, que eles cresçam na fidelidade aos seus líderes, aos seus pastores, e que eles sejam servos dos irmãos na igreja local, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.